E aí, irmãos, a paz, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre a revelação progressiva. Esse é um dos argumentos mais utilizados, tanto quanto alguns doutrinários da Bíblia, evangélicos ou gospel, chama lá da forma que você quiser, como também de seitas, tá? Então, eu quero dar aqui para você um argumento bem sólido para que nós possamos eliminar essa falácia. Então vamos lá. Um dos argumentos utilizados, principalmente aí por Testemunho de Jeová, pré-tribulacionistas, é a respeito da revelação progressiva. Você vê, por exemplo, que desde 1921 as Testemunhas de Jeová, elas não aceitavam que os seus membros viessem a vacinar. Isso só veio acabar em 1952, porque eles entenderam que, por meio das revelações progressivas, Jeová estava dizendo que eles precisavam, através de progressivas revelações e entendimentos, irem se aperfeiçoando, de maneira que o que eles não conseguiriam suportar naquele tempo, agora eles poderiam suportar. Estou citando aí João 16, que Jesus falou, que existem coisas que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês, mas eu não posso porque vocês não iriam suportar. O texto-chave que eles utilizam é Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é um brilho hoje, um outro brilho amanhã, um outro brilho depois da manhã. São tantos brilhos que no final se torna um dia perfeito. Assim eles entendem que é a revelação progressiva. O problema é que quando você traz essa revelação progressiva ela não pode, em hipótese alguma, contradizer o primeiro ensinamento. O que ela pode fazer é aperfeiçoar esse entendimento. Exemplo, em Mateus no capítulo 5, versículo 18, Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher já adulterou, cobiçar para uma mulher já adulterou no seu coração. Isso é uma revelação progressiva. Ela não contradiz a primeira, ela não anula a primeira. Ela pega a primeira e aperfeiçoa. Então, antes, os judeus, eles não praticavam adultério e com isso já estavam limpos diante da lei. Sendo que no seu coração, muitos deles estavam adulterando, porque não fazia, mas tinha esse desejo no coração deles e a cobiça havia no coração deles. Jesus, então, ele aperfeiçoa o que estava escrito. Ele diz, olha, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, eu vou trazer aqui um aperfeiçoamento. Eu vou trazer aqui uma revelação progressiva. Agora vocês não apenas vão deixar de adulterar, mas também vocês não vão deixar que esse adultério entre no coração de vocês. Aí uma revelação progressiva. Correto? O que não é uma revelação progressiva é se eu chego e falo, irmãos, Jesus ele vai voltar depois da grande tribulação, como está registrado em todos os anais dos documentos da igreja primitiva. Todos eles ensinavam a mesmíssima coisa, que Jesus só iria voltar após a grande tribulação, depois da manifestação do anticristo. Aí eu me chego no século XIX e falo, não foi isso que os apóstolos ensinaram. Na verdade, a Bíblia ela vem se revelando aos poucos, ela vem se desdobrando aos poucos, a revelação ela é progressiva, a revelação ela acontece na ocasião própria. E aí eu digo, agora não, agora Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação. Isso não é revelação progressiva. A revelação progressiva ela não pode anular a primeira revelação. Ou há uma substituição total, como no caso, por exemplo, de sacrifícios de animais, aí é uma substituição, correto? Jesus ele se tornou um único sacrifício para nós e ponto final. Agora, isso é uma substituição. Sai a velha aliança, entra a nova aliança. Ok? Isso é substituição.
Sai um, entra outro. Agora, dizer que os apóstolos, eles ensinaram, e eu tenho a certeza que eles ensinaram isso pelos documentos que nós temos dos seus próprios discípulos, que todos ensinam a mesma coisa, que Jesus ele iria vir após a grande tribulação. E 1800 anos depois eu venho dizer que não, Jesus vem antes da grande tribulação. E aí eu falo que isso é uma revelação progressiva, tá errado. Isso não é revelação progressiva. A revelação progressiva, ela não anula a primeira, ela aperfeiçoa a primeira, ela traz mais um complemento, ela complementa, ela traz mais um viés, né? Um outro exemplo de uma revelação progressiva, você chega em Ezequiel capítulo 1, você vê lá a visão de Daniel dos querubins, de rodas que tem olhos, e é uma roda dentro de uma roda, que chama de roda que giram. Aí você vê lá um mar de vidro por cima, e por cima do mar de vidro você vê o trono de Deus. Essa é a visão de João. Perdão, essa é a visão de Ezequiel. Você chega lá em Apocalipse, você vê a mesmíssima coisa, tirando alguns detalhes. Você não vê ali as rodas girando, mas você vê os 24 anciões que estão ali. Isso é uma revelação progressiva. Você não anula a primeira, você tem a primeira da mesma forma, só que agora você tem mais elementos que complementam aquela visão. É muito diferente de você dizer que Jesus ele vem depois da grande tribulação, que Jesus ele vai aparecer, né, com poder e grande glória numa única vida após a sua ascensão, e 1800 anos depois eu chegar e dizer, não, Jesus vem antes da grande tribulação, é um arrebatamento invisível, depois é um arrebatamento só para Israel, e dizer que isso é uma revelação progressiva. Não é revelação progressiva. Isso é anular tudo que foi ensinado na igreja. Então fica para você aí um grande alerta e um bom argumento para que você possa discernir quando nós temos uma revelação progressiva e quando nós temos uma doutrina nova que anula completamente aquela que foi ensinado em primeira mão. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.